Amados irmãos, vamos dar início ao encargo, de desfrutar aqui desse livro, do irmão Esdras, 1 Coríntios. Vocês não sabem? Então aqui, esse livro ele possui 6 capítulos. Primeiro é o Cristo crucificado, capítulo 2, Despenseiros dos mistérios de Deus. Depois vem o casamento na vida da igreja, parte 1, casamento na vida da igreja, parte 2, as coisas sacrificadas a ídolos, nossa liberdade de conduta e tudo faço por causa do Evangelho. Então, em 1 Coríntios, vocês não sabem, temos aqui no capítulo 1, onde vemos aqui a soberania divina, até mesmo na ordem da composição dos livros da Bíblia, onde Romanos ele aparece primeiro, ele precede 1 Coríntios. Isso indica que precisamos das revelações contidas em Romanos para a melhor compreensão dos assuntos contidos em 1 Coríntios. Então, Romanos descreve a salvação completa de Deus, onde nós vemos lá que nós éramos pecadores, destinados à perdição eterna, mas Deus nos preparou uma salvação maravilhosa. Então, por meio de confessar Jesus como Senhor, crendo em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nos tornamos filhos de Deus, somos salvos. Tá? Entretanto, no capítulo 8 de Romanos, nós vemos ali diferentes níveis de maturidade de vida, da vida divina entre os filhos de Deus. O primeiro estágio é o estágio de técnon, o filho ainda criança, imaturo. Mas veja, à medida que progredimos na salvação, crescendo na vida de Deus, por meio da leitura da Bíblia, participação das reuniões, dos serviços da igreja, nos engajando nos encargos espirituais, isso pesará sobre nós, gerará em nós uma responsabilidade de nos tornar filhos ruiosos, filhos maduros. Contudo, esse ainda não é o estágio final. Nós vamos prosseguir, precisamos estar envolvidos, aprendendo a administrar os negócios do Pai, sendo fiel no pouco, multiplicando os talentos, nos tornando, chegando ao estágio final, que é de filhos herdeiros. Assim, como filhos herdeiros, nós estaremos capacitados para entrar no reino do nosso Senhor e receber as atribuições da parte de Deus Pai. E é no viver da igreja que nós aprendemos a servir a Deus, a cuidar dos negócios do Pai, a cuidar dos irmãos, dos encargos espirituais. E a Epístola aos Romanos nos apresenta, a salvação completa de Deus. Nos capítulos 1 a 8, vemos que o Senhor Jesus nos proveu uma salvação completa, comprando-nos de volta para Deus. Então, vamos aqui ver detalhadamente o que Ele fez por nós. Então, mediante a redenção, Cristo pagou alto preço morrendo na cruz, derramando seu sangue precioso. Então, Jesus tornou-se propiciação em nosso favor, para nos justificar e nos reconciliar com o Pai. Cristo, assim, ele satisfez todas as exigências de Deus para que pudéssemos ter acesso a Deus Pai. Segundo ponto, nós obtivemos o perdão dos pecados. Todos os nossos pecados foram perdoados quando cremos no Senhor Jesus. E, terceiro ponto, por meio da propiciação, nós obtivemos a justificação posicional, ou seja, nossa posição ela foi mudada. Nós deixamos de ser injustos e tornamos justos, porque Cristo se tornou nossa justiça. Então, Cristo também, ele nos proveu a reconciliação com Deus. Por meio de sua morte redentora, deixamos de ser seus inimigos e nos tornamos seus filhos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Aleluia! Então, assim, nessa primeira etapa, vemos a completa salvação, E nos capítulos 12 a 16 de Romanos, vemos a salvação plena em desenvolvimento. E é o que Deus está fazendo em nós. Os capítulos 1 a 8 é o que o Senhor fez por nós e agora o que Ele está fazendo. Então, Deus nos colocou na igreja para experimentarmos a santificação, a transformação, a conformação e glorificação. Quando estamos em casa, sozinhos, lendo a Bíblia, aparentemente está tudo bem. Contudo, quando nós servimos com os irmãos, nós conseguimos ver as nossas falhas, conseguimos enxergar nossas necessidades e, sobretudo, de sermos plenamente salvos. Então, por isso, Ele nos colocou na igreja para que essa salvação dinâmica nos alcance por completo.
O quinto ponto é o processo de santificação. O Senhor nos santificou, nos separou do mundo e agora está nos santificando interiormente, acrescentando mais a sua vida e natureza divina em nós. Por contemplar o Senhor como espelho, nós temos também a transformação. Nós somos transformados de glória em glória à sua imagem. Né? E o sétimo ponto é que nós somos predestinados para sermos conformados à imagem do Filho. Oh, Senhor Jesus, não nos conformemos a este século. Nossa forma não é este século, não é o cosmos, o mundo, e sim a nossa forma é Cristo. Nosso falar, nossas preferências, nossas roupas, nosso penteado devem expressar Cristo. Oh, Senhor Jesus. Então, amado irmão, esteja conformado com Cristo. Não se conforme a este mundo, mas busque ser transformado por meio da renovação da sua mente. Abra seu coração, Senhor, se encha do Espírito para cada dia mais se parecer com o Senhor. E o oitavo ponto é a glorificação. É o ápice do processo de salvação divina que está ocorrendo em nós. Nós estamos sendo santificados, transformados, conformados e, por fim, seremos glorificados. Aleluia! Então, em Romanos, nós vemos a salvação completa de Deus. E em 1 Coríntios, vemos como Cristo é apresentado como a solução de todos os problemas. Amado, se você está passando por algum problema, o seu caminho, a solução é desfrutar de Cristo. E ele deve ser o foco do nosso viver. Os problemas servem apenas para ressaltar o fulgor, o valor e a importância de Cristo. Em 1 Coríntios, nós vemos Cristo como o poder e a sabedoria de Deus. Lá também, Cristo é apresentado como nossa justiça, como santificação e redenção. E o Senhor também é nos apresentado como o Senhor da glória e as profundezas de Deus. Ele é o único fundamento do edifício de Deus. E ele é o Cordeiro Pascual e o pão asmo. Veja, todos esses são aspectos de Cristo para o nosso desfrute. E o Senhor também, ele é o manjar espiritual, a fonte espiritual e a pedra espiritual, para nos saciar, por fim a nossa sede, nos edificar. E ele também é o cabeça do corpo, e ele é o próprio corpo. Ele também é as primícias da ressurreição. Cristo também é o segundo homem, o último Adão e o Espírito que dá vida. Então veja, ele é tudo em todos. Tudo o que você precisa, amado irmão, Cristo é. E ele é a solução de todos os problemas da vida da igreja. Então veja, 1 Coríntios nos mostra que Paulo ele foi chamado para ser apóstolo e enviado por Deus para pregar o evangelho. E veja, ele não servia sozinho. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, veja, Paulo ele foi chamado para pregar o evangelho, foi chamado para ser apóstolo e enviado por Deus. E ele não servia sozinho, mas servia com os irmãos. E vemos também aqui que a igreja, ela pertence a Deus, é a igreja de Deus. E ela está baseada em uma cidade, em uma localidade. E esse fato elimina qualquer possibilidade de divisão. Então, a igreja ela possui o aspecto universal, pois ela engloba todos os filhos de Deus, porque ela possui a natureza de Deus. No entanto, no viver prático, conforme Romanos 12 a 16, a igreja se expressa em uma cidade, em uma localidade. E cada cidade deve haver uma única igreja. Cristo é o fundamento da igreja e a cidade é o terreno onde se processa a edificação da igreja. Nós somos chamados à comunhão do Filho de Deus, para participar de Cristo. E é a igreja onde todos invocam o nome do Senhor com coração puro, que desfrutam das riquezas de Cristo. Então, veja, invocar o nome do Senhor é uma prática da igreja primitiva. E nós podemos louvar a Deus que essa prática ela foi restaurada nos dias atuais. Nesse momento, vamos juntos invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Então, essa prática aqui permeava o viver dos santos no passado, hoje ela está disponível a nós.
Ali em Apocalipse capítulo 12, vemos ali o filho varão, e eu e você almejamos fazer parte desse arrebatamento. Então, veja, nós temos a comunhão com o Filho de Deus, mas quanto à obra, o direcionamento da igreja, nossa comunhão é com os apóstolos. E são estes que ministram a palavra profética, que vem da parte de Deus. Nós precisamos, dessa palavra para servirmos em coordenação, com o mesmo coração, a mesma visão, e falando e pensando a mesma coisa. Então, o resultado dessa prática, dessa unanimidade, dessa unidade, é a composição de um exército de vencedores, inteiramente unidos, que pregam o evangelho por toda a terra. Então, 1 Coríntios nos mostra que os problemas da igreja começam com divisão entre os filhos de Deus. Esta é a raiz dos problemas. Então, precisamos colocar a nossa mente no Espírito para obter vida e paz, nos unir e andar na mesma direção. Em unidade, havendo um só toque de trombeta, não teremos opiniões divergentes, conflitos e divisões. Pelo contrário, desfrutaremos da palavra da cruz, que põe fim às coisas negativas, e manteremos um foco e seguiremos a direção dos apóstolos. Louvado seja o Senhor. Dessa forma, seremos bênção para a igreja será edificada em unidade e teremos um testemunho impactante. Que o Senhor abençoe a todos. Obrigado pela audiência. Amém.